José Lino Souza Barros. Até as 10. Bom, são 10 horas 8 minutinhos e hoje, como acontece às terças-feiras, é dia de conversarmos com o médico homeopata Ivan Coelho Maciel. Bom dia. Bom dia, Zé Lino. Terça-feira passada nós falamos a respeito de velhice e de homeopatia. Então nós vamos ainda falar a respeito desse assunto, lembrando que o nosso telefone está sempre à disposição, 442-2542. Doutor Ivan, quais são as principais doenças da velhice? Bem, na semana passada nós falamos sobre os aspectos históricos e psicológicos da velhice, né? Então vamos falar sobre as principais doenças da velhice, assim, de uma maneira geral, dividindo por etapa. As doenças do coração, as doenças do cérebro, os reumatismos, né? Os cânceres, e essas são as principais doenças. Quer dizer, as doenças do coração são os infartos, as pressões altas, as doenças do cérebro, a arteriosclerose, né? As doenças de Parkinson, os reumatismos, as doenças de próstata, as diabetes mellitus, os cânceres, etc. Bem, nas doenças do coração, a pressão alta é a principal delas. Quer dizer, e está provado já há muitos anos atrás que com o tratamento alopático, né, da pressão, há uma expectativa melhor de vida para as pessoas. Quer dizer, há diminuição de infartos, diminuição de derrames e tal. Acontece que muitas vezes esses medicamentos, por terem efeitos colaterais, fazem com que os indivíduos abandonem o tratamento. Então o que acontece? Então, a homeopatia aí, ela associa na homeopatia, junto com a alopatia, para quê? Tentando fazer com que o indivíduo tome menos remédios para que baixe a pressão e tenha menos reações colaterais. Então isso a gente consegue às vezes. Já na arteriosclerose é mais complicado, porque é uma doença evolutiva que envolve outros aspectos. O mal de Parkinson, né, que todo mundo conhece, é uma doença ingrata, né, que a doença que o indivíduo, a capacidade do cérebro do indivíduo está inibida de coordenar os movimentos. Então você vê os velhinhos com os braços balançando, com as pernas tremendo, né? Tomando café em copo grande, né? Então isso é muito triste. E os tratamentos do mal de Parkinson também, todos os tratamentos dão reações colaterais. E hoje já se faz até transplante de células do cerebelo para se melhorar as doenças de Parkinson. Os reumatismos também, que são muito comuns nos velhos, né? As artrites, o bico papagaio, gota. Quer dizer, os indivíduos começam tomando analgésicos, né, anti-inflamatórios, sais de ouro, cloroquina, meticortina, e chegam na cortisona, que é também um grande problema. Agora, a grande doença dos velhos, viu, Ramiro? Veja bem, essa é uma coisa importante. A grande doença dos velhos é as doenças psicossomáticas, né? É a decepção, né? A desilusão, o abandono que os velhos têm dos filhos, né, dos parentes, né? A falta de solidariedade. Então, veja bem. Os velhos fazem tudo para os filhos, educam os filhos nos melhores colégios, né? Quando podem, né? Quando envelhecem, os filhos abandonam, né? Condenam a existência solitária, né? O isolamento, né? Que às vezes o indivíduo fica até um sentimento de inutilidade, né? Condenado à morte. É abandonado por todo mundo. Se é aposentado, é abandonado pelo governo. Exatamente. E por aí fora, né? Então você veja bem, antigamente existiam os quartos de avós, hoje não tem nem quarto de empregada mais nas casas. Quer dizer, o que aconteceu? A sociedade mudou, mas mudou para pior, inclusive a solidariedade piorou também, né? Então, eu lembro muito bem, Zé Lino, quando eu morava em São Paulo, eu morava numa casa, uma velhinha, tinha 70 anos. Ela tinha 2 filhos, e ela era viúva, ela tinha 70 anos. Tinha 2 filhos e os filhos, eu morei 2 anos nessa casa. Um filho dessa velha eu nem conheci, veja você. Ele não ia ver a mãe. Quer dizer, um total desamor, uma total abandono dos velhos. Então, o que acontece? Quando os velhinhos ainda moram junto, eles ainda conseguem sobreviver a esse abandono. Quando morre um, o que acontece? A família quer logo vender o apartamento, dividir o dinheiro, né? E a família e os velhos começam então a quê? Aos pensionatos, as pensões, aos asilos, né? Essas clínicas de idosos, né? Que são um verdadeiro abandono. Então a gente veja bem, essa doença, aí que a homeopatia entra, quer dizer, é tentar reequilibrar o velho ou a velha, né? Fazendo com que ele possa viver melhor com essa falta essa falta de sensibilidade e amor. Quer dizer, ele está abandonado por todo mundo, né? Quer dizer, então o velho está perdido no mundo aí, a família abandona, né? Agora, nas classes menos favorecidas, nas classes pobres, a solidariedade é maior. Por quê? O indivíduo não tem nem o que repartir, né, Zé Lino? Tem que repartir, é o calor humano mesmo, né? Dorme 4, 5 numa cama, né? É verdade. Bom, com relação a essas doenças aí, existe maneira de se prevenir essas doenças? Bem, existe, né? A doença, por exemplo, para você prevenir as doenças da velhice, existe várias coisas. Por exemplo, hoje a medicina evoluiu tanto que a medicina genética está tentando descobrir aonde está
a genética que faz o indivíduo envelhecer. Nós falamos isso a semana passada aqui. Então, o que é isso? Isso vai fazer com que, se a medicina descobre isso, ela vai mudar esse gen, fazendo com que a imunidade do indivíduo permaneça melhor e fazendo com que ele viva mais. Agora, veja você, uma grande doença que nós não falamos, por exemplo, o câncer, né? O câncer tem a herança genética e tem também, quer dizer, hoje a medicina evoluiu muito, então, por exemplo, hoje é inadmissível uma mulher que passou dos 40 que não faça uma mamografia, que não faça um exame preventivo do útero, né? Que um homem que não faça, que passou dos 50, que não faça o exame da próstata, né? Que são cânceres fáceis de se detectar e fáceis de se operar. Agora, veja bem você, o que acontece? O indivíduo tá aí, o velhinho, ele perde. Ontem mesmo eu escutei um caso assim, eram 2 velhinhos que viveram bem 50 anos. De repente, morre um velhinho, na outra semana o outro adoeceu de câncer e morreu. Quer dizer, houve uma mudança de equilíbrio do indivíduo, né? E a homeopatia entra exatamente nisso aí. A homeopatia, filosoficamente, tenta passar para frente as coisas que, porventura, iriam acontecer antes. Quer dizer, se o indivíduo tinha geneticamente para ter um infarto aos 70, se ele está bem equilibrado, ele poderia ter esse infarto aos 80, porque os problemas da vida, com certeza, vão continuar acontecendo, né? Existe uma grande tendência de um casal que vive junto muitos anos, 40, 50 anos, quando um morre, o outro vai logo atrás, né? Zé Lino, eu conheço mais de 30 casos. Ontem à noite eu escutei exatamente um caso desse. E agora aconteceu há pouco, como que? Quer dizer, o indivíduo, o equilíbrio, quer dizer, esse indivíduo ia ter um câncer com certeza. Mas o que aconteceu? Ele ficou tão desequilibrado emocionalmente, depois de viver aí 30, 40 anos com uma mulher excepcional ou com um marido excepcional, que o indivíduo morre mesmo. Quer dizer, só a solidão, né? A solidão mata mesmo. Quer dizer, o indivíduo sabe que ele vai morrer e morre mesmo. Para essas doenças, qual é o tratamento mais adequado, hein? Zé Lino, quer dizer, nas doenças da velhice, a gente, por exemplo, assim, aquele outro dia o camarada me fez uma pergunta aqui, por que eu combato tanto a alopatia? Quer dizer, eu até, os meus clientes sabem que eu não sou, isso não é verdade. Então, é muito comum o homeopata, que foi alopata, né, associar o tratamento, que tem coisas que na homeopatia não melhora, e tem coisas que na alopatia também não melhora. Então, o que o médico faz? É o bom senso, né? Às vezes ele junta o tratamento, quer dizer, um indivíduo está de câncer. Por exemplo, eu trato de muito doente que já teve câncer, operou da mão. Quer dizer, eu não sou contra a quimioterapia, a radioterapia, mas a homeopatia surge com um novo equilíbrio do indivíduo. Quer dizer, a homeopatia pode colocar o indivíduo no reequilíbrio da vida dele, fazendo com que a vida dele melhore, que a qualidade de vida dele melhore. Porque já imaginou um sujeito velho, doente, sem dinheiro e abandonado pela família? O camarada tem que dar um tiro na cabeça mesmo. Não é? Vai fazer o quê? Quer dizer, não tem dinheiro para... Seguiu o conselho do Figueiredo, né? Ele falou que se ele ganhasse salário mínimo, dava um tiro na cabeça. Quer dizer, o tratamento médico está por olho da cara. Vi no Jornal do Brasil, não sei se você leu ontem, uma diária, não sei o quê, é um absurdo. Quer dizer, o sujeito não tem acesso a médico, né? Essa falta de humanidade, essa falta de solidariedade. O camarada desorienta, né? Desorienta. Igual um sujeito dia eu vi o velhinho suicidou e ainda matou o filho, matou o neto, todo mundo. Quer dizer, então o tratamento dessas doenças, quer dizer, muitas vezes, por exemplo, semana passada eu atendi uma velhinha que levou exatamente uns 20 centímetros de exame a mulher tinha todos os exames possíveis. Por quê? Está tratando com 1.000 médicos. E é gente que pode pagar consulta. Mas por quê? Está tratando das coisas, né? Não está tratando das pessoas. E a homeopatia tenta tratar da pessoa, né? Da pessoa que tem a pressão alta, da pessoa que tem um Parkinson, né? Da pessoa que tem outra coisa. Então, aí que está a grande diferença, né? Quer dizer, por causa disso, às vezes você não vai abominar deixar de dar um remédio alopático. Por que não tomar um remédio para pressão? Não é proibido, né? A gente não pode ser radical. Doutor, como é que é o sexo na velhice, hein? Há um consenso, né? Um consenso não, há como é que chama a palavra? Me fugiu a palavra aqui. Conceito? Não, assim... o estereótipo, né? Que o sexo é só dos jovens, né? É privilégio dos velhos, né? Grande engano. Quer dizer, quanto mais florida for a vida do indivíduo, né? Esse reflexo vai acompanhar na sexualidade. Mas o que acontece? Um indivíduo velho que tem a idade normal, que não tem doença nenhuma, incapacitante, ele pode ter um sexo normal até 80 anos. Eu tenho vários clientes, eu tenho cliente de 80 anos que fica excitada quando o marido dela chega de viagem, ela já contou isso pra mim, né? Quer dizer, mas o que a sociedade impõe? A sociedade, né, supõe que o sexo seja dos velhos, dos jovens, e não dos velhos. Então o que acontece? Os velhos têm fantasias eróticas também, né? Têm anseios na área sexual.
E muitas vezes a viúva ou o viúvo, acontece o quê? O cedo fica viúvo. Os filhos não deixam o velho namorar. Fala que o velho está sem vergonha, que o velho, que a mulher está querendo, já agride a mulher, fala que a mulher está querendo tomar o dinheiro dele, né? E não tem nada disso, né? Quer dizer, os filhos às vezes não entendem o envolvimento dos mais velhos, né? E fazem pressão para que os relacionamentos não se viabilizam, né? E não se levam ao novo casamento. Então o velhinho, que às vezes quer casar com uma mulher, um velhinho de 70 quer casar com uma mulher de 50, não pode. Ele tem que ir para esses clubes de convivência de terceira idade, né, velhinho? Os filhos só deixam ele casar com as velhas de 70. Mais ou menos a mesma fase. Nos Estados Unidos, há pouco tempo, aconteceu um fato que foi até pitoresco. O cidadão de 92 anos trocou mulher de 86 por outra de 84. Quer dizer, fez uma boa troca. Trocou cebola, né? Então, Ivan, qual é a expectativa das pessoas idosas com relação à vida, hein? Bem, essa expectativa, né, é exatamente o que eu já falei. Quer dizer, como hoje tem assim, por exemplo, hoje existe, que eu vou falar num tema que está muito apaixonante ultimamente, essas clínicas de rejuvenescimento, né? Tem essa clínica da doutora Aslan, né, que a gente escuta falar isso aí, vê propaganda e tal. Então, o que é isso? Não existe, né? Isso é um vilão muito explorado, né? É o vilão do rejuvenescimento. Na verdade, não existe nenhum remédio alopático, nem homeopático, que fazem com que as células deixem de envelhecer, ou com que as mesmas estacionem, né? Quer dizer, então, existem armas para prolongar a saúde, não para impedir a velhice ou rejuvenescer. São duas coisas distintas, né? Então fica o centro aí fazendo tratamento para rejuvenescer, que é tudo, a grande maioria, às vezes não tem nenhum consenso. Agora, a expectativa dos velhos é o seguinte, depende muito da atitude que o velho vê as coisas, né? Se ele é um velho ranzinza, rabugento, né? O que acontece? Esse indivíduo vai adoecer logo, né? Quer dizer, se ele é um indivíduo saudável, né? Igual essa turma que está fazendo natação lá no Rio de Janeiro, a gente está vendo aí aqueles velhinhos de 70 anos, 80 anos nadando, né? Quer dizer, então esse pessoal vai ter uma expectativa de vida melhor, né? Porque a idade não é sinal de doença, como diziam os antigos, né? Não, igual eu falei, quer dizer, a idade é sinal de doença. Não, a idade é sinal, inclusive, de amadurecimento, né? De experiência, de sabedoria de vida, e não sinal que um indivíduo está morto, que está entregue para as baratas, né? Então, Ivan, a mulher pode ter uma vida sexual normal após a menopausa? Existe muitas coisas paradoxais dizendo o seguinte, que as mulheres não podem ter sexo depois que passa a menopausa, que a mulher perde, vamos supor, o libido sexual, o erotismo. Exatamente o contrário. Quando a mulher passa na área da menopausa, quando a mulher fica com mais sabedoria e que sexualmente ela fica melhor. Né? Quer dizer, então a mulher na menopausa, ela tem muito mais vontade de ter sexo, né? Ela tem muito mais prazer, ela tem muito mais experiência, então é exatamente o contrário. Agora, as mulheres que falam isso é porque às vezes vivem mal, né? Quer dizer, frigidez sexual é uma coisa difícil, porque na verdade isso não existe, está na cabeça dos outros, né? Então, realmente, a mulher, tanto a mulher como o homem, pode ter uma vida sexual normal até os 80 anos. Não quero pedir licença, doutor Ivan, faz um intervalo comercial. Daqui a pouquinho vamos responder as perguntas feitas pelos ouvintes. São 10h21 agora. Você seria capaz de se reconhecer depois de alguns minutos no Glamour Studio Sonora? São fotos produzidas a cores, de qualidade internacional, com maquiagem, penteados e acessórios de alta moda. E mais, você recebe 12 Glamour fotos a cores por apenas 1.490 cruzeiros. Glamour Studio Sonora, onde a mulher é produzida e fotografada por outra mulher. Espírito Santo 1682, fone 2268144. O Varejão das Fábricas comemora o seu aniversário com ofertas incríveis. Cretone Percal, 2 larguras, lindas estampas de 198 por 149 o metro. Linho Vicunha, 2 larguras, fios tintos em peças de 798 por 498 metro. Tergal, Popelini, Opala e Cambraia, retalhos de 149 por 98 metro. Varejão das Fábricas, 7 anos. Uma festa de ofertas na Savassi, São Paulo, Afonso Pena, Oiapoque e Caetés e mais 8 lojas na Grande BH. Pra você se sentir bem feminina, pertinho do seu bem amado, o elixir de Capeba composto deixa seu rosto sem mancha e bem corado. Elixir de Capeba composto Clidom é o bom. Elixir de Capeba é composto de jurubeba, boldo e pariparoba. Conserve a saúde do seu fígado com Elixir de Capeba composto Clidom, também em Drágeas. Declaração Específica de Direitos Humanos no Centro Médico CEPEX.
O cidadão fará uso do seu direito de ter atendimento médico competente e personalizado nas especialidades de ginecologia, urologia, pediatria, ultrassonografia, cardiologia e clínica médica. Seja através de procura direta, seja através de planos de saúde. Receberá plena orientação em planejamento familiar. Será atendido em modernos consultórios com hora marcada. E por ser de direito universal o cidadão preservar sua saúde, tornamos pública a declaração. Centro Médico Cepex, o centro de sua saúde. Alameda Ezequiel Dias 427, atrás do Parque Municipal. Fone 273-5883. O governo de Minas continua sua obra em diversos conjuntos habitacionais da cidade. É o BH90 entregando à população 3.328 moradias, 6 escolas e 3 centros de saúde assim distribuídos. Bairro da Liberdade, 500 moradias e uma escola. Paulo VI, 456 moradias, uma escola e um centro de saúde. Jardim Felicidade, 583 moradias, uma escola e um centro de saúde. Bairro Confisco, 1.158 moradias, uma escola estadual e um centro de saúde. Bairro Capitão Eduardo, 304 moradias e uma escola. Bairro Jardim Filadélfia, 327 moradias e uma escola. 400 milhões de cruzeiros vão beneficiar mais de 10 mil moradores. Conjuntos habitacionais. O governo de Minas está fazendo a sua parte. O trabalho faz acontecer. Crédito Arruda ajuda e informa a hora certa. 10h24 em Belo Horizonte. Muda? Crédito Arruda tá liquidando. Até 50% de desconto em 3 vezes sem juros. É isso mesmo. O Crédito Arruda está liquidando. Até 50% de desconto nas roupas para toda a família. Em 3 vezes sem juros. Muda? Você não fala nada? Crédito Arruda ajuda, né? Liquidação Crédito Arruda. Essa vai dar o que falar. Comunicado da Justiça Eleitoral. Se na hora de votar você receber uma cédula que esteja estragada ou marcada, ou se você mesmo, sem querer, inutilizar a cédula ou marcá-la erradamente, poderá devolver a cédula ao presidente da sessão e ela logo será destruída na presença de todos, sem quebra do sigilo. O presidente lhe dará outra cédula. A Casa do Barbeiro fará realizar neste domingo, dia 5, no Cine Capitólio, em Varginha, um curso de atualização e aperfeiçoamento para cabeleireiros e profissionais da beleza, produzido e apresentado por Nilo, instrutor técnico exclusivo da empresa. Maiores informações na Casa do Barbeiro, Rua São Paulo 71 e filial São Paulo 271. Alô, motorista, no seu vai e vem, pílulas de Lucem me faz muito bem. No tratamento dos rins e da bexiga, pílulas de Lucem. Alívio imediato para você. Antissépticas sedativas, descongestionantes das vias urinárias. Vai tudo bem com pílulas de Lucem. Alô, motorista, no seu vai e vem, pílulas de Lucem me faz muito bem. Itatiaia. Rádio Vivo. Joselino Souza Barros. Dona Terezinha, que mora na floresta, pergunta o seguinte. Ela diz que tem umas manchas nas mãos, pergunta se há tratamento, mas ela não identificou que tipo de manchas são. Geralmente, se for manchas escuras, geralmente é problema de pigmentação. Isso é muito difícil tratar. Provavelmente não tem tratamento. Nem alopata, nem homeopático. Oswaldo, do Coração Eucarístico. A mãe dele tem 73 anos e tem a urina solta há 2. Pergunta, há tratamento? Bem, a urina solta, Oswaldo, depende do seguinte. Se sua mãe é uma senhora velha e teve muitos filhos, ela teria que fazer o exame ginecológico primeiro para saber se ela tem problema de períneo. Se ela não tiver problema de períneo, tem tratamento. Falar com quem? Silvia, da Saga da Família. Na homeopatia existe remédio para afta e também para herpes infantil? Existe, Silvia. Eu não vou te falar aqui agora pelo telefone. Você liga para mim depois, anota aí. 273-2434. 273-2434. Eu falo com você depois pelo telefone. Paulo, que mora na Serra. Na homeopatia há remédio para pé de atleta? Ô Paulo, o pé de atleta é a famosa micose, né? Então é um tratamento, tem tratamento. Mas não pode tratar só do pé do atleta. Tem que tratar do Paulo também. Se você procurar um médico homeopata, com certeza você vai melhorar.
Madalena do Bom Jesus, a medicina ainda não procurou descobrir o que pode ser feito para evitar o derrame? Bem, é exatamente o que eu falei. O derrame geralmente é causado pela pressão alta. Então, se você trata da pressão alta, você diminui o risco de ter derrame. A medicina realmente, quer dizer, quando o indivíduo tem um derrame e fica paralisado, ele não sara nem com homeopatia nem com alopatia. Por quê? Já foi um problema mecânico que ficou lesado realmente, né? Olmans, que mora na Concórdia. Há remédio na homeopatia para glaucoma? E mais ainda... Bom, a outra pergunta eu faço no finalzinho, porque tem mais pessoas fazendo. Exato. Tem remédio, mas não é um remédio para glaucoma igual você toma, por exemplo, o remédio de alopatia, que você vai na farmácia e compra aquele diurético, né? Você compra o diurético e tal. Tem o remédio, mas teria que ser o remédio para humano que tem o problema de glaucoma. Não tratar do glaucoma de humano, eu sempre falo isso aqui, né? Jussara do Prado. Para que servem os remédios Borax e Cannabis indiana? Borax é um remédio de afta, né? E Cannabis indiana é um remédio para quem tem infecção urinária. Lídia, que mora no Horto, pede para falar sobre labirintite. Existe cura? Labirintite nós vamos falar, Lídia, nós vamos fazer um dia, nós vamos falar só sobre labirintite. Então, nesse dia, nós vamos conversar sobre esse assunto. Antônio, que mora na Lagoinha, pergunta se o doutor Ivan tem convênio com a Unimed. Não. Então ele pergunta, por que não faz? Boa pergunta, né? E a resposta vai ser boa igual a sua pergunta, né, Antônio? O problema da Unimed é o seguinte, é que as consultas de homeopatia geralmente demoram 45 minutos a 1 hora. Então são as consultas demoradas. E a remuneração que a Unimed paga é muito pequena. Então o que acontece? A gente não consegue, né? Então você fica com fila de doente aí 3, 4, 5 meses para tratar, você não consegue. Exatamente por isso que a gente não faz, né? Mas eu gostaria de fazer, inclusive, para atender mais gente. Rose, que mora em Contagem, o uso contínuo de remédio para pressão pode causar impotência? Já, inclusive nós já falamos sobre esse assunto, né? O remédio de pressão, a maioria dos remédios para pressão alta causa impotência. Por isso que os indivíduos largam o tratamento e não sabem que estão sentindo mal, porque a pressão, o camarada não sente nada com a pressão. Então por isso é que eu falei que às vezes a gente junta a homeopatia com a alopatia para diminuir esses remédios alopáticos e fazer com que o indivíduo não abandone o tratamento. Se associa a alopatia com a homeopatia nos casos de tratamento. Lídia do São Geraldo, tem líquido em plano? Pergunta o que é essa doença. Líquido em plano é uma doença de pele, né, que dá um descamamento na pele, né, que é de difícil tratamento, inclusive alopático. O tratamento alopático é cortisona, né? Agora, o tratamento homeopático pode dar certo. Agora, por causa de que o indivíduo tem doença na pele? A homeopatia trata da doença de dentro para fora. Então, se a doença está na pele, inclusive, é mais fácil de tratar, né? Ao contrário da alopatia, que pega a doença e joga para dentro, né? Bob Santos pergunta o que o doutor Ivan indica para varizes. Bob, isso aí nós já falamos, tem vários medicamentos. Nós já falamos isso aqui, uma sessão sobre isso, né, Zalino? Foi. Lembra, né? Então é o seguinte, eu não tenho jeito de eu falar com você assim, um remédio específico da varize, né? Não. Zalino? Pediu o Bob para vir aqui conversar conosco. O Bob é nosso companheiro aqui. O Bob, eu converso com ele. Isaura, que é do Coração Eucarístico, pede para o doutor Ivan falar telefone e endereço. O telefone é lá na 273-2434, 273-2434, na Savassi. O endereço é na Cristóvão Colombo, 550, sala 408. Zelino, deixa eu só para terminar aqui, rápido, um minutinho. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Gozado, como é a respeito do Dia dos Pais, né? Eu lembro aquela nós passamos aqui. Então, saiu em Estado de Lagoas uma publicação interessante, é o seguinte, que os filhos falando dos pais. Sim. Aos 7 anos, papai é grande, sabe tudo. Isso é para falar na velhice, no final sai a velhice. Aos 14, papai se engana com certas coisas que diz. Aos 20, papai está atrasado em suas teorias. Não são dessa época. Ele ainda não se procura atualizar. Aos 25, o coroa não sabe nada, está caducando. Aos 35, com a minha experiência, meu pai seria milionário. Aos 45, não sei se consulto o velho, talvez ele pudesse me aconselhar. Aos 55, que pena papai ter morrido, a verdade é que ele tinha ideias notáveis. Aos 60, papai era um sábio, como lastino tê-lo compreendido tão tardiamente. Então a minha mãe, que faz muita trova, né, chama Judite Maciel, então ela fez uma trovinha em cima, essas coisas não são dela, mas ela fez uma trovinha em cima disso assim, dizendo o seguinte para os filhos: lutei, meu filho, e me queixo, por sermos tão imperfeitos. Perdoa, pois, se te deixo, como herança os meus defeitos. Muito bonitinho. Até a próxima terça, né? Até a próxima, Zé. Presença do médico homeopata Ivan Coelho Maciel. Nós vamos continuar já. Vamos falar com o assessor de imprensa da Arquidiocese de Belo Horizonte, Hélio Faria, e vamos falar também com o Pedro Catá, direto dos estúdios da Voz da América, em Washington. Já são 10h32.